Queria que você abrisse comigo sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 15. Eu vou fazer uma leitura um tanto extensa. Então presto que você receba a palavra de Deus. Amém? Receba a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 1, verso de número 15. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo, nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente. Contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, ao seu Deus, e colocarem em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta, empreste-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo pecado. Dê-lhe generosamente, e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano lhe dê a liberdade. E quando fizer, não mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. E por isso que hoje lhe dou esta ordem. Diga glória a Deus. Ninguém deveria viver uma vida com dívidas. É interessante como Deus organiza a economia de Israel de maneira em que Ele faz uma sentença: para que no meu povo não haja pobre. A ideia de Deus era organizar de tal maneira que nenhuma dívida se prolongasse por muito tempo. Aliás, toda a dívida devia girar em torno de 6 anos e no 7º ano, acabou. Deus imaginava e previa que uma vida com dívidas é uma vida pesada. Uma vida com dívidas é um fardo. Tem gente que diz, você olha aquele boleto 1/72. Você está tipo assim, 3/250. Ui. Aquela fatura que chega todo mês, o correio sempre atrasa para entregar o que você comprou no Mercado Livre, ele sempre atrasa para entregar o que você comprou lá da China, no site. Mas o boletão, por mais gordo que seja a boleta, ela passa debaixo da porta.
Deus olhou para o seu povo e disse assim: não é bom que o meu povo vive endividado. Vamos colocar um limite, vamos colocar um tempo, vamos colocar uma estratégia para que toda a dívida seja quitada em um certo período. E ela não se estenda muito além disso. Vamos colocar um ciclo de tempo para que toda a dívida seja quitada. E então, olha o que acontece. O Espírito Santo vai falando comigo e com você e dizendo assim: ei, eu não quero que vocês vivam uma vida pesada, uma vida de fardos, eu quero que vocês vivam uma vida de descanso. Portanto, programe a sua vida para que você não carregue o fardo da dívida por muito tempo. E se porventura alguém tiver um contratempo, uma situação, algum problema, o Espírito Santo hoje lhe diz: olha, aqueles que emprestarem para alguém, que porventura não for possível em 6 anos quitar, quando chegar o 7º ano, procure seu irmão e diga para ele que ele está livre. E alguém já começa a pensar: mas se for assim meu negócio quebra. Se for assim, como é que a gente prospera? Se quando chegar o 7º ano a gente tem que liberar. Deus não lhe pede nada que seja fácil, mas Ele lhe pede o que é possível. Nós não estamos falando de coisas fáceis, mas estamos falando de coisas possíveis. E é possível por quê? Porque Deus dará a condição. Ele disse assim: quando você liberar aquele que lhe deve, eu vou fazer o seguinte: o que você plantar e onde você negociar, eu vou te abençoar, e aquilo não lhe fará falta. Há um Deus que pode compensar as suas perdas, quando você é generoso para com o próximo. Há um Deus que pode te abençoar no que você faz, mesmo que alguém não tenha sido correto com você. Deus não deixará de ser, pois fiel é aquele que prometeu, e Ele é poderoso para cumprir. Deus então disse assim: olha, sempre que chegar o 7º ano, esqueça, libere, dê por quitado, não cobre mais, porque a verdade é que uma vida sendo cobrado e cobrando é cansativa. Cobrar e ser cobrado é um cansaço. Cobrar e ser cobrado empobrece os dois. E Deus disse: eu não quero nenhum pobre no nosso meio. Mas logo na sequência Ele diz: os pobres sempre estarão no meio de vocês. Deus está dizendo o seguinte: receba o que eu vou lhe dizer agora. Ele diz assim: eu tenho um plano para que não haja pobre no meio do meu povo. Mas como eu sei que nem todo mundo vai seguir o plano, sempre vai ter pobre no meio do povo. Por favor, essa não é uma mensagem contra os pobres. Espera um pouquinho. Deus tinha um plano para que toda a sua sociedade fosse próspera e fosse abençoada. Que todo mundo tivesse bênção na sua vida. Mas Ele sabia que muitas vezes os homens vão vacilar, errar, tomar caminhos errados, fazer más escolhas, não administrar bem. E Ele disse assim: ó, embora eu tenha um plano para que a pobreza não reine, sempre vai haver gente pobre no meio de vocês. E o seu ato para com o pobre é que você deve ser generoso para com ele. Que você deve ser abençoador para com ele. Que você deve ser liberal para com ele. E é claro que enquanto Moisés estava ensinando a lei, já tinha um espertinho, porque sempre tem os espertinhos, sim ou não? Eu vou fazer negócios que durem pelo menos 4 anos. Quando chegar ali pelo 5º, 6º ano, eu já resolvi as paradas. E aí não fica ninguém me devendo nada, eu não preciso perdoar a dívida de ninguém. Vou fazer financiamentos mais curtos. Deus, que sonda e conhece o coração, já grita pela boca de Moisés: ei, espertão, já te achei. Não fuja do pobre, não fuja do necessitado quando esse 7º ano vai chegando, hein? Porque pode ser que ele ore e eu vou tomar o lado dele. Se alguém quer saber do lado de quem que Deus está sempre do lado do mais fraco, do mais pobre, do mais necessitado. Deus sempre vai tomar esse lado. Naquela hora, Deus está ensinando o seu povo
a de 6 em 6 anos, na entrada do 7º ano, ou seja, num ciclo de 6 anos, e aproveitando o 7º ano, curar suas feridas financeiras e saírem dali para abrir um novo ciclo de prosperidade e bênção. De fazer com que cada pessoa, ao final destes 7 anos, pudesse sair dali próspera. E ele diz, olha, e ainda que alguém venha trabalhar para você, quando terminar os 7 anos, que ele estiver livre do compromisso, pega um pouco do seu rebanho, pega um pouco da sua colheita, e aí a Bíblia diz assim, ó, pega da bênção que o Senhor te deu e entrega. Esse texto vai dar origem ao entendimento que você pode ter de 1 Reis 4. Lembra aquela viúva que o credor vem pegar os 2 filhos para trabalharem para ele? Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Ele veio para buscar os filhos por causa da dívida, para que os filhos fossem trabalhar. Esses meninos iam trabalhar até que a dívida fosse quitada, ou até que chegasse o 7º ano, o ano do perdão das dívidas. Mas Deus criou um meio, multiplicou o azeite, prosperou a vida deles, e eles foram livres da escravidão da dívida. Eu não sou economista, e claro, não vim pregar sobre dinheiro. O que eu vim mostrar para você é que Deus está nos chamando hoje a prestar atenção sobre cancelar dívidas e abrir mão de algumas coisas. Quitar algumas questões na nossa vida, porque dívidas prolongadas são desgastantes e empobrecem. Diga comigo, dívidas prolongadas são desgastantes e empobrecem. Preste atenção. Um princípio hermenêutico. Princípio? Isso é teologia. Hermenêutica é a matéria da teologia que lhe orienta da interpretação dos textos bíblicos. Amém? Bispo Júlio também é cultura. Nossa aula aberta quarta-feira. Hermenêutica é o princípio da interpretação da Bíblia, ou a matéria que dá luz à interpretação bíblica. E muitas pessoas têm dificuldade de ler o Antigo Testamento, porque dizem, a lei é a velha aliança. E eu quero te dizer, se você lê a Antiga Aliança sem Jesus como um princípio de interpretação, você vai se dar mal. Mas se você lê a Antiga Aliança usando Jesus como um princípio de interpretação, você vai cavar tesouros. Quantos podem dizer amém? Você vai cavar? Então eu quero colocar 2 textos aqui na tela, põe para mim. O primeiro texto é Mateus, capítulo de número 6, verso de número 12. Mateus, capítulo de número 6, verso de número 12. Vamos ler toda a igreja? Põe aqui para mim. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos ler de novo? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Começou a entender o que aquele texto está querendo falar para nós? Começou a entender que a gente não está criando um princípio econômico para superar dívidas financeiras, mas que a gente está acreditando aqui hoje que o Senhor pode nos levar a quitar dívidas com o nosso próximo, a quitar dívidas com a nossa família, a quitar dívidas com os nossos irmãos e sair deste lugar livre do peso das dívidas. Põe o próximo texto para mim, por favor. Lucas, capítulo de número 6 também, verso de número 37. Coloque lá. Vamos ler? Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados.
perdoem e serão perdoados. O que o texto lá está dizendo para nós, sim, se a gente olhar num primeiro plano, ele está dizendo, Deus é tão bom, que Ele cuida das nossas finanças e tem nos ensinado que é possível que nós podemos ter perdão de dívidas econômicas, que é possível que eu possa ser generoso para com o outro e não viver o prejuízo, porque o Senhor há de me abençoar. O que eu estou pedindo para você é que você acredite que tudo que você abre mão aqui na terra, Deus abre as janelas do céu. O que eu estou pedindo para você é entender que toda renúncia que você faz em favor do reino de Deus ou de alguém, o Senhor também do céu enviará o seu poder, a sua bênção e o seu favor. Quantos podem dizer amém? Observe o que eu vou lhe dizer agora e ouça bem o que eu estou falando a você. Neste momento o Espírito Santo está trazendo a você o seguinte: ei, não pense, quero cavar um pouco mais fundo. Deus está dizendo, quanta gente está andando com dívida, porque feriu, falou mal, machucou, ofendeu, está devendo ao outro o pedido de perdão, está precisando quitar essa dívida e acertar logo ela. Ei, o ciclo está se fechando, está na hora de se livrar das dívidas. Procure alguém, leve um conserto. Há muita gente também na outra ponta, que Deus está dizendo o seguinte: ei, preste atenção no que eu estou falando, olha aqui para mim. Deus está dizendo para você da seguinte forma: até quando você vai ficar resistindo e tentando cobrar de quem não pode lhe pagar? Quando o apóstolo Paulo escreve a carta a um amado irmão chamado Filemão, com respeito a Onésimo, o apóstolo Paulo escreve assim: ei, se Onésimo lhe deu algum prejuízo, não cobra dele, porque ele não pode pagar. Mas se Onésimo lhe deu prejuízo, cobre de mim, porque eu vou acertar. Mas Paulo também aí já manda logo uma observação no e-mail, e ele diz: se bem que você me deve a própria vida. Pare de cobrar de quem não pode pagar. Pare de cobrar uma dívida que não pode ser paga. Algumas dívidas podiam ser acertadas naquele período de tempo, outras dívidas extrapolavam a capacidade de pagamento, e Deus estava dizendo o seguinte: ei, as dívidas que der para acertar, acerte, mas aquelas que não puder, libere. É melhor você liberar, é melhor você mandar embora, é melhor você deixar para lá. Sabe por quê? Porque eu vou te abençoar. Deus tem poder para compensar suas perdas quando você perdoa. Segure na mão de alguém e diga: Deus tem poder para compensar suas perdas quando você perdoa. Um aplauso ao Senhor. Qual é a justiça que não fizeram com você? Qual é a honra que não te deram? Qual é a vantagem que te tomaram? Qual é o reconhecimento que você não teve? Deus está dizendo: pare de cobrar de quem não pode lhe pagar. Pare de cobrar de quem não pode lhe pagar. É tempo de liberar as dívidas. Contas que podem ser acertadas, acertem, mas aquelas que extrapolam demais, simplesmente libere e deixe ir. Até quando você vai clamar por uma justiça que nunca vai chegar? Porque eu quero te dizer uma coisa: Deus não fará justiça na tua vida pisando em alguém. Deus não fará justiça na tua vida, não, vai cair um raio lá na casa do miserável. Vai dar uma unha encravada naquele dedinho dele, ele vai sofrer. Deus há de fazer justiça, a cabeleireira vai errar no cabelo dela. Deus revelou seu coração, já te achei aqui no meio. Bruxaria gospel. Deus não fará justiça prejudicando o outro para que você se sinta melhor. Sabe como Deus vai fazer justiça? Ele diz assim: libere o outro, passe por bobo por um tempo,
E eu vou começar a levantar você de tal maneira que todos vão ver que eu estou fazendo justiça na sua vida. Porque aquele que libera, aleluia, conta com a bênção de Deus sobre a tua vida. Não há um prejuízo que você possa ter tido que o Deus Todo-Poderoso não possa lhe compensar. Rasga aquele cheque de 20 anos que não tinha fundo e você ainda fica olhando aquele cheque. Nunca mais. O que eu estou dizendo para você? Eu estou sendo profeta aqui para alguém. Nunca mais. Nunca mais. Aquela nota promissória, que já está amarelada, que já está... Nunca mais. Bispo, você está falando de dinheiro? Também, mas estou falando daquela pessoa que te ofendeu e você está esperando ela te procurar. Já extrapolou o tempo, não teve conserto. Deixa aí, abençoe os que te amaldiçoaram. Ora pelos que te perseguiram. E o teu Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Levante a tua mão e diga: meu Deus, que me vê em secreto, me recompensará publicamente. Ora, dê um aplauso ao Senhor. Deus está tratando com você aqui hoje. Ficar cobrando e ficar sendo cobrado não enriquece a ninguém. Ai, tem gente que está dizendo assim: ai, aleluia, bispão, estou devendo por mão aqui do lado. Que ele receba esta palavra. Esse não é o seu espírito. Que eu não estou pregando para pobres espirituais, eu não estou pregando para pobres emocionais, eu estou pregando para aqueles que foram alcançados pela riqueza de Cristo Jesus. Levante a sua mão e diga: eu fui alcançado pela riqueza de Cristo Jesus. Eu não preciso dar olé em ninguém. Eu posso acertar minhas contas. E a que eu não puder, eu sei, Deus trabalhará por mim. Se a gente volta a pensar naquele texto, ele começa a me inspirar. Me inspirar o quê? A fazer dívidas e esperar que elas sejam quitadas? Não. Ele me inspira mais a ser um abençoador e repartir aquilo que Deus tem me dado. Segure na mão de alguém do seu lado e diga: tem quem retém, mas é para a própria perda. Mas existe aquele que oferece, que dá, que é generoso. E a Bíblia diz que ainda mais é acrescentado. Sabe o que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer que um dia a gente também foi perdoado. Não se esqueça de que um dia você também foi. Não se esqueça que um dia você também foi perdoado. Põe para mim o próximo texto, eu quero fazer uma leitura com vocês. E eu já estou caminhando para o final. Que é tão claro que a gente não tem nem o que explicar, né? Antes de cobrar a dívida de alguém, lembre do perdão que você recebeu. Põe para mim. Mateus capítulo de número 18, verso 23. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar,